Há momentos na vida em que as palavras não bastam, em que o coração se inclina, em silêncio, diante de algo tão profundo que só pode ser compreendido na fé. Um desses momentos é quando, durante a missa, o sacerdote eleva a hóstia consagrada. Naquele breve instante, o céu toca a terra. É quando o ordinário se torna extraordinário e o pão já não é mais pão, é o próprio Cristo entre nós. Muita gente assiste à missa com o coração inquieto, buscando uma resposta, um consolo, uma luz. E às vezes, por não saber o que fazer exatamente naquele instante da elevação, deixa o momento passar sem aproveitar sua profundidade espiritual. Mas, e se eu te dissesse que há uma oração curta e poderosa que pode transformar completamente a forma como você vive esse momento? Papa Francisco já disse que a missa não é um espetáculo, ela é encontro, e como em todo encontro verdadeiro, é preciso presença, corpo, alma e espírito voltados àquele mistério. Na hora da elevação da Eucaristia, mais do que olhar para cima, é hora de abrir o coração como se fosse um altar. Esse instante não é simbólico, ele é real. Não se trata de teatro ou lembrança. Segundo o ensinamento da Igreja naquele momento, Jesus está verdadeiramente presente. Corpo, sangue, alma e divindade. E ele se oferece por mim, por você, pela humanidade inteira. Então, o que fazer? Ficar em silêncio? Fechar os olhos? Rezar alguma coisa? A resposta não é única, mas existe uma tradição belíssima que muitos fiéis antigos mantinham e que hoje poucos conhecem. Uma oração simples, dita internamente, enquanto o padre eleva a hóstia. Meu Senhor e meu Deus. Essa pequena frase tem uma origem bíblica forte. Foi o que São Tomé exclamou ao tocar nas chagas do Cristo ressuscitado. É uma profissão de fé, um reconhecimento, um ato de amor. Essa oração, curta mas intensa, pode ser feita em silêncio, com os olhos fixos na hóstia, como quem olha para a eternidade. Ela tem o poder de aquietar o coração, de elevar a alma, de lembrar ao fiel que ali, naquele momento, está tudo. Toda a resposta, todo o consolo, toda a cura. Algumas pessoas, ao fazerem essa oração com sinceridade, relatam sentir um alívio, uma paz profunda, uma certeza silenciosa de que não estão sozinhas. É como se uma presença real, viva, amorosa, se fizesse perceber de forma quase sensível. E não é exagero. É promessa de Cristo. Ele está ali. Outras pessoas preferem fazer uma oração espontânea naquele momento, oferecendo a própria vida, os sofrimentos, as intenções mais profundas. Há também quem repita interiormente: Jesus, eu confio em vós. Ou ainda: Senhor, tende piedade de mim, pecador. Nenhuma dessas opções é errada, mas é importante que se entenda. Esse não é um momento para distração. É um tempo sagrado. Se você frequenta a missa e sente que, às vezes, sua mente se dispersa ou que não consegue se conectar verdadeiramente com o momento da consagração, talvez essa pequena prática possa ajudar. Crie um hábito interior. Quando o sino tocar, quando a elevação começar, feche os olhos ou fixe o olhar e reze do fundo do coração, mesmo que seja só: meu Senhor e meu Deus. Essa oração, dita com fé, tem peso eterno. Muitos santos viviam a consagração como se fosse o último momento da vida. Santa Teresa de Lisieux disse que, se não fosse pela Eucaristia, ela não suportaria a vida. São Padre Pio chorava com frequência durante a elevação. E não era por emoção superficial, era porque ali estava aquele que ele amava mais que tudo. A consagração é, portanto, um momento em que o tempo para. A eternidade entra no nosso agora. Por isso, não permita que se torne rotina. Mesmo que você vá à missa todos os dias ou só aos domingos, procure se preparar para esse instante como quem vai encontrar alguém muito importante. Porque de fato vai.
Você não precisa usar palavras bonitas nem decorar fórmulas complicadas. Uma frase curta, um pensamento profundo, um gesto sincero de fé já basta. O importante é estar inteiro. Porque Deus não procura performance, procura verdade. Ele olha o coração. E se por acaso, algum dia, você estiver na missa e sentir que seu coração está frio, que você não está conseguindo se concentrar, que sua mente está distante, não se condene. Apenas respire fundo e no momento da elevação, diga com humildade: Jesus, estou aqui, ainda que fraco, ainda que falho, estou aqui, meu Senhor e meu Deus. Esse tipo de oração simples, feita com verdade, toca o coração de Deus. Não porque Ele precise disso, mas porque nós precisamos. Somos nós que precisamos desse contato com o sagrado para não nos perdermos na pressa, no barulho e na indiferença do mundo. A missa é o lugar onde a cruz de Cristo se atualiza no tempo, e a consagração é o ápice desse mistério. Por isso, reze. Mesmo que seja só com um olhar, mesmo que seja só com o coração. Você já parou para pensar em quantas vezes, em mais de 2000 anos de história, a hóstia foi erguida por mãos sacerdotais diante de olhos emocionados? É como se, em cada elevação, o tempo se dobrasse e unisse todos os altares do mundo em um só instante. Em cada missa, em cada consagração, é como se o próprio Calvário se tornasse presente ali, diante de nós. E a nossa resposta a esse mistério pode ser silenciosa, mas nunca indiferente. Quando o padre ergue a hóstia e depois o cálice, não o faz por ritual vazio. Ele repete as palavras de Jesus na última ceia. E ali, naquele exato momento, Cristo volta a se oferecer ao Pai por amor de nós, não de forma simbólica ou teatral. Ele mesmo se dá. Por isso não se trata de assistir à missa como quem assiste a um filme. É preciso participar, mesmo que em silêncio, mesmo que com o coração quebrado, mesmo que sem saber rezar direito. Há um testemunho de um jovem que, durante a missa, ouviu do padre uma sugestão parecida com o que estamos conversando aqui, que ele fizesse uma oração no momento da elevação. E ele começou a dizer discretamente, com os olhos marejados: Senhor, transforma minha dor em amor. Aquilo o marcou. Toda vez que a hóstia era erguida, ele lembrava: sua dor não era em vão. Cristo estava ali e podia transformar até o sofrimento em oferta. Outro senhor, já idoso, costumava fechar os olhos nesse momento e balbuciar baixinho: Eu te adoro, meu Redentor. Era o jeito dele de expressar reverência. Talvez você tenha a sua própria forma. Talvez seja um gesto com a cabeça, um suspiro profundo, uma lágrima que escapa. Deus percebe todos esses detalhes, porque Ele não vê como o homem vê, Ele enxerga o coração. E se você está começando agora na fé, ou se ainda não tem muita intimidade com a liturgia, não se preocupe. Ninguém começa sabendo tudo. O mais importante é o desejo sincero de viver aquilo de forma verdadeira. Você não precisa impressionar ninguém. Só estar ali com o coração aberto já é um ato imenso de fé. E se você quiser criar uma pequena rotina espiritual, aqui vai uma dica. Chegue uns minutos antes da missa começar. Fique em silêncio. Peça a Deus que prepare seu coração para o momento da consagração. E quando ele chegar, mergulhe. Esqueça o celular, os barulhos ao redor, as preocupações. Faça desse momento um encontro só entre você e ele. Você pode usar frases simples como: Jesus, estou aqui. Seja bendito o teu corpo dado por mim. Aceita, Senhor, minha vida junto com a tua. Ensina-me a amar como tu amas. Essas frases, ditas com o coração, são como perfumes que sobem até o céu, porque Deus se comove com a humildade. Ele não rejeita quem se aproxima com sinceridade, ainda que com poucas palavras. E se em algum momento você sentir vontade de se ajoelhar, de fechar os olhos, de fazer uma pequena inclinação, faça.
O corpo também reza, e esses gestos são sinais externos de algo que se passa dentro. Eles ajudam a mente a se concentrar, o coração a se posicionar. Nesse ponto, talvez você esteja se perguntando, mas será que Deus me escuta mesmo? A resposta é sim, sempre. Mesmo quando o mundo inteiro parece surdo à sua dor, Deus ouve. A oração feita no momento da consagração tem um peso especial, não porque seja mágica, mas porque está unida ao maior ato de amor da história, o sacrifício de Cristo na cruz. E agora, eu queria te propor algo diferente. Se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque algo dentro de você quer se aprofundar mais. Então, que tal compartilhar nos comentários o que você costuma rezar no momento da consagração? Ou, se ainda não tinha o hábito, que tal contar qual dessas orações que mostramos aqui você pretende começar a dizer? Assim, você pode ajudar outras pessoas a se inspirarem também. Cada partilha sua pode tocar um coração que precisava justamente daquela palavra. E se esse vídeo te ajudou até aqui, se trouxe luz ou despertou algo no seu coração, se inscreva no canal agora mesmo. Isso não é só por números, é para que essa comunidade de fé cresça, se fortaleça e alcance mais e mais pessoas. Quando você se inscreve, você se torna parte de algo maior, de uma corrente de espiritualidade, de escuta, de entrega. E me conta, você gostaria de ver mais vídeos com reflexões como essa? Momentos de aprofundamento espiritual como esse fazem sentido para você? Eu quero muito saber. E se você conhece alguém que costuma se distrair na missa ou que está começando a voltar à igreja, compartilha esse vídeo com ela. Talvez essa pequena prática de rezar no momento da elevação seja o que faltava para aquela pessoa sentir Deus mais perto. O mundo precisa de silêncio, de profundidade, de fé encarnada. E tudo isso está na missa, está na consagração. Está nesse momento em que o invisível se torna visível aos olhos da fé. Em um pequeno vilarejo no interior, havia uma capelinha quase esquecida pelo tempo. Os bancos de madeira rangiam, o telhado já deixava passar a luz em alguns pontos. Mas todos os dias, ao meio-dia, um homem simples entrava, se ajoelhava e permanecia ali em silêncio, olhando fixamente para o altar. Um dia, o padre curioso lhe perguntou: "O que você diz a Deus nesse tempo todo em que fica aqui?" E o homem respondeu com serenidade: "Eu não digo nada. Só olho para ele, e ele olha para mim." Talvez essa seja a oração mais bonita em que alguém pode fazer durante a consagração, porque ela é pura presença, não exige palavras, não exige fórmulas, apenas entrega. No momento em que o pão e o vinho são elevados, o céu se abre e Deus nos convida a olhar para ele com esse mesmo olhar de confiança. Como filhos que sabem que estão sendo vistos, acolhidos e amados. O Papa Francisco já falou diversas vezes sobre a importância de viver a missa com o coração desperto. Para ele, esse momento da consagração não é para se distrair, nem para correr com os pensamentos para outro lugar. É o instante em que o mundo inteiro se cala e Deus fala sem voz. A presença real de Cristo na Eucaristia nos interpela, nos renova e nos ensina. E veja, não precisa ser teólogo, nem ter anos de caminhada espiritual para viver isso. Você pode ser uma mãe cansada, um estudante ansioso, alguém que chegou agora na fé, ou alguém que se afastou e está voltando. A consagração é para todos. O altar é de todos. Deus não exige perfeição, exige presença. O que Ele quer é o seu sim, ainda que tímido, a sua entrega, ainda que imperfeita, a sua fé, ainda que vacilante. E sabe de uma coisa? Cada vez que você decide com sinceridade unir sua vida àquele momento da consagração, você está construindo algo eterno. Porque tudo o que é oferecido ali, sua dor, sua gratidão, suas intenções, seu silêncio,
Tudo é levado a Deus com o corpo e sangue de Cristo. É um mistério tão grande, tão cheio de amor, que às vezes a gente nem tem como explicar. Só viver. Se você nunca experimentou rezar nesse momento com mais atenção, experimente na próxima missa. Prepare-se com um breve pensamento e, quando o sacerdote elevar a hóstia, diga com o coração: meu Jesus, estou aqui, sou teu. Tudo o que sou e tudo o que tenho, entrego agora a ti. Pode parecer simples, mas essa oração tem um poder imenso, porque ela abre espaço para que Deus haja. Ela convida o céu a entrar na sua história. E lembre-se, não existe oração melhor que outra. O que conta é a intenção com que ela é feita. Não há um modo certo ou errado. Você pode dizer algo espontâneo, repetir sempre a mesma frase, ou apenas permanecer em silêncio contemplativo. Tudo isso é válido. Tudo isso é oração. Nesse ponto da nossa conversa, eu queria abrir meu coração com você que está aí, acompanhando esse vídeo até agora. Essa partilha não é só um conteúdo, é um chamado, um convite para que a gente volte às fontes da fé, para que não percamos o que é essencial. A vida nos atropela, o cansaço nos distrai, mas existe algo sagrado que permanece e que nunca deixa de nos esperar. Por isso, se você se sentiu tocado por essa reflexão, se de alguma forma ela te fez lembrar de como Deus está perto, se inscreve no canal agora mesmo. Mas se inscreve como quem se compromete com algo bonito. Fazer parte de uma comunidade que busca viver a fé com profundidade, verdade e simplicidade. E não para por aí. Nos comentários eu quero muito ouvir você. Você já tinha o costume de rezar no momento da consagração? Que tipo de oração você costuma fazer nesse instante? E como é a sua experiência com a missa, com esse mistério tão grande e tão próximo ao mesmo tempo? Compartilha a sua história. Pode ser um testemunho, uma frase, um sentimento. Isso aqui não é só um canal, é um espaço de encontro. E a sua vivência pode ajudar outras pessoas que estão buscando o mesmo caminho. Ah, e me conta também, o que você aprendeu com esse vídeo? Te fez refletir? Te trouxe alguma luz? Eu realmente quero saber de verdade. Não estou dizendo isso por dizer. Ler os comentários e histórias de vocês é uma das partes mais bonitas de tudo isso. A nossa fé não se vive sozinha. A Eucaristia nos une. E é lindo pensar que enquanto você está aí, em algum lugar do Brasil ou do mundo, há outras pessoas ouvindo a mesma mensagem, sentindo o mesmo chamado, rezando do mesmo jeito. Isso cria laços. Isso forma uma rede invisível, mas fortíssima, de corações voltados para Deus. E para encerrar, quero te agradecer por ter ficado até aqui. Obrigado por permitir que essa mensagem entrasse na sua vida. Que Deus abençoe profundamente o seu caminho, a sua família, e que você possa, a cada missa, redescobrir a beleza do encontro com Ele. Se você conhece alguém que precisa se reconectar com a fé, envia esse vídeo com carinho. Às vezes, um conteúdo assim pode ser o começo de uma grande transformação. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, você nunca está sozinho quando seu coração está voltado para o altar.